Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o livro da lei, mais conhecido como Liber Alvel Legis, depois da vinheta, é claro. Muito que bem, meus amores, o Liber Alvel Legis, comumente conhecido como Livro da Lei, né, ele é o texto sagrado central da Telema, que nós já conversamos aqui no canal. Aleister Crowley diz que isso foi ditado a ele por um ser além do humano que se autodenominava Iowas. Né? A Rosa Kelly, por exemplo, a esposa de Crowley, escreveu duas frases do manuscrito, e os três capítulos do livro são falados pelas divindades Nuit, Hadit e Ha-Hor-Kuit. Né? Através da recepção do livro, Crowley proclamou a chegada de um novo estágio da evolução espiritual da humanidade, a ser conhecido como o Aion de Horus. O preceito primário desse novo Aion é a acusação, né? Faça o que tu queres que seja toda a lei. O livro contém 3 capítulos ali, cada um com os quais teria sido escrito em 1 hora, mais ou menos, começando ao meio-dia, em 8 de abril, 9 de abril e 10 de abril no Cairo, no Egito, no ano de 1904. Crowley diz que o autor era uma entidade chamada Aiwass, a quem ele mais tarde se referiu como seu santo anjo guardião pessoal. O biógrafo Lawrence Sutin, por exemplo, ele cita diários privados que se encaixam nessa história e escreve que se alguma vez Crowley expressou a verdade sobre sua relação com o livro, uh, seu relato público descreve com precisão o que ele lembrou nesse ponto, né? O próprio Crowley escreveu certas questões ali, meus amores, muito sérias e surgiram com relações ao método pelo qual esse livro ele foi obtido. Né? Ele não se refere a essas dúvidas reais ou fingidas e que a hostilidade engendra por todas, pois todas elas são dissipadas pelo estudo do texto. Não o falsificador poderia ter preparado um conjunto tão complexo de quebra-cabeças numéricos e literais. Isso Crowley escrevendo sobre o livro, tá? O livro é frequentemente referido simplesmente como Liber Al, Liber Legis, ou AL, né, a abreviação ali, embora tecnicamente os dois últimos se refiram apenas ao manuscrito. O título técnico ali do livro é Liber Alver Legis, né, subfigura CCXX, e conforme entregue por XC terceiro, né, que é igual a 418, embora esse título nunca ocorra no próprio livro, e que se refere a si mesmo como o livro da lei, e embora o livro tríplice da lei, né, capítulos 1º, 35, 3º e 75, CCXX tem 220 em figuras romanas, né, representando a árvore da vida, 10 números vezes 22 caminhos, e é o número de versos do livro datilografados. XC terceiro é 93, a enumeração de ambos, e a palavra da lei telema e aiwas, né? O número de Crowley como grande besta, tanto como adepto quanto magos, seria DCLXVI, e é o que se fala sobre o número 666, né? Essa é uma maneira de dizer que o livro foi entregue por Elwaz, cujo número é 93.418, para Crowley, que é a besta 666. O manuscrito facsímile do livro não é, entretanto, numerado 220, mas que é representado ali por X, X, I, já que os versos do primeiro capítulo não são enumerados no manuscrito original. Isso de acordo, né, nenhum número de verso foi ditado a Crowley para o capítulo 1. E ambas as edições ali, meus amores, foram tituladas por Crowley AL, produzido L, valor 31, portanto, Liber 31 é o manuscrito do livro da lei chamada AL, e não deve ser confundido com o Liber 31 por Jones, né, Frater Achad, que é uma exege de algum do simbolismo cabalístico do livro, enquanto o Liber 220 é o editado, estritamente de acordo com as instruções de edições editadas como parte do texto do próprio livro, da forma impressa do texto, né? Ah, e aqui eu vou recomendar para vocês o Equinócio dos Deuses, né, para um relato completo por Crowley da recepção e publicação do livro de acordo com as instruções internas, com essas instruções internas ali, tá? O título original do livro era Liber Elver Legis, né? Crowley renomeou como Liber Elver Legis em 1921, quando também deu ao manuscrito seu próprio título.
De acordo com Crowley, a história começou em 16 de março de 1904, quando ele tentou mostrar os silfos usando o ritual do não nascido para sua esposa, Rose Edith Kelly, né, enquanto passava a noite na Câmara do Rei na Grande Pirâmide de Gizé. Embora ela não pudesse ver nada, ela parecia entrar em um transe leve e repetidamente disse: "Eles estão esperando por você." Já que Rose não tinha interesse em magia ou misticismo, ela tinha pouco interesse. No entanto, no dia 18, depois que ele invocou Thoth, o deus do conhecimento egípcio, ela mencionou Horus pelo nome como aquele que o esperava, né? Crowley, ainda cético, fez inúmeras perguntas sobre Horus e ela respondeu com precisão, supostamente sem ter nenhum estudo prévio sobre o assunto. Ah, Força e fogo, né? Pedia a ela para descrever suas qualidades morais. Luz azul e profunda, pedia a ela para descrever as condições causadas por ele. Essa luz é bastante confundível e única, mas é claro que suas palavras, embora uma descrição justa, podem igualmente se aplicar a alguma outra, né? Horus pedia a ela que escolhesse o nome dele em uma lista de 10 lançados ao acaso. Daí reconheceu sua figura quando mostrada. Isso se refere à cena marcante do Museu Boulac, que será tratada em detalhes, né? Conhecia minhas relações anteriores com Deus. Isso significa, né, eu acho, que ela sabia que tinha tomado seu lugar no templo, né? Aqui eu recomendo para vocês Equinócio, volume primeiro, número segundo, Ritual do Neófito, né? E que eu nunca o invoquei. Isso é Crowley falando. Tá? Conhecia seu inimigo. Eu perguntei: quem é seu inimigo? Responda, força das águas do Nilo. Ela não conhecia egiptologia ou qualquer outra coisa. Conhecia sua figura linear e sua cor, conhecia seu lugar no templo, conhecia sua arma, conhecia sua natureza planetária, conhecia seu número, né, de uma lista de 10 unidades ali. Escolheu de 5, 3 indiferentes símbolos arbitrários, e isso significa que estabeleci em minha própria mente que dizer D de A, B, C, D, E deveria representá-lo, e que ela então disse D. Não podemos insistir com demasia veemência no caráter extraordinário dessa informação, né? Crowley também dá uma cronologia diferente na qual uma evocação de Horus precedeu o questionamento, né? Lawrence Suit diz que esse ritual descreve Horus em detalhes e poderia ter dado a Rose as respostas às perguntas de seu marido. Como parte de seu teste para Rhodes, Crowley escreveu que eles visitaram o Museu Bullock, onde Crowley pediu que ela apontasse uma imagem de Horus. Para a diversão inicial de Crowley, ela passou por várias imagens comuns do deus e subiu as escadas. Do outro lado da sala, Rose identificou Horus na estela de Ankh-F-N-Consul, então alojada sob o número de inventário 666. Desde então, transferido para o Museu Egípcio do Cairo, né? A estela seria posteriormente conhecida pelos telemitas, adeptos da Telema, como a estela da revelação ali. Né? Em 20 de março, Crowley invocou Horus, com grande sucesso. Entre 23 de março e 8 de abril ali, Crowley traduziu os hieróglifos da estela. Além disso, Rose revelou que seu informante não era o próprio Horus, mas seu mensageiro, Aiwass. Finalmente, em 7 de abril, Rose deu a Crowley suas instruções, e por 3 dias ele deveria entrar no templo e escrever o que ouviu entre o meio-dia e 1 hora da tarde. Embora o mensageiro do Liber Al fosse Aiwass, cada capítulo é representado como uma expressão de uma das 3 formas divinas, Nuit, Hadith e Ha-Hor-Kuit. O primeiro capítulo é falado por Nuit, a deusa egípcia do céu noturno, chamada de Rainha do Espaço, né? Crowley a chama de Senhora do Céu Estrelado, que também é matéria, em seu sentido metafísico mais profundo, e que é o infinito em que tudo e todo o que vivemos no momento nos movemos e temos nosso ser. O segundo capítulo é falado por Hadith, que se refere a si mesmo como o complemento de Nu, né? Ou seja, sua noiva, como tal, ele é o infinitamente condensado, o centro de sua circunferência infinita. Crowley diz a ele, abre aspas, ele é a energia eterna, o movimento infinito das coisas, o núcleo central de todo ser. O universo manifestado vem do casamento de Nuit e Hadith, sem isso nada poderia ser. Esse casamento eterno, esse casamento perpétuo, a festa é, então, a natureza das próprias coisas e, portanto, tudo que existe é uma cristalização do êxtase divino e ele vê a expansão e o desenvolvimento da alma através da alegria. Fecha aspas. O terceiro capítulo ele é falado por Ha-Ho-Kuit, um deus da guerra e da vingança, né? Também identificado como Ha-Par-Krat, a criança coroada e conquistadora.
Crowley resume os palestrantes dos 3 capítulos assim, abre aspas, nós temos no It, espaço, Hadith, o ponto de vista, e esses experimentam o congresso e assim produzem Heru Ha, que combina as ideias de Ha Horkwit e Ho Parkrat. Crowley disse que o livro da lei, em 8, 9 e 10 de abril de 1904, entre as horas do meio-dia e 1 hora, no apartamento onde ele e sua nova esposa estavam passando a lua de mel, que ele descreveu como sendo próximo do Museu Bulak, em um elegante bairro europeu do Cairo, alugado pela empresa Congdon e CEO. O apartamento ficava no andar térreo e o templo era a sala de estar. Crowley também, meus amores, escreveu um encontro ali em detalhes em O Equinócio dos Deuses, dizendo que enquanto ele se sentava em sua mesa no Cairo, a voz de Aiwass, ele veio até seu ombro esquerdo no canto mais distante da sala, e essa voz era descrita como apaixonada e apressada, e era de timbre profundo, musical, expressivo, e seus tons solenes, voluptuosos, ternos, ferozes, ou qualquer outra coisa conforme se adequava ao clima da mensagem. Não baixo, né? Talvez um rico tenor ou barítono. Além disso, a voz estava desprovida de sotaque nativo ou estrangeiro. Crowley também, aqui vale o adendo, né? Também teve uma forte impressão da aparência geral do locutor. No caso, Aiwass tinha um corpo composto de matéria fina que tinha uma transparência semelhante a uma gaze, por exemplo. Além disso, ele parecia ser um homem alto e moreno na casa dos 30 anos, bem traçado, ativo e forte, com o rosto de um rei selvagem e olhos velados para que seu olhar não destruísse aqueles que o viam, né? O vestido não era árabe, sugeria ali a Síria ou Pérsia, mas muito vagamente. E apesar de ter escrito inicialmente que era um excelente exemplo da escrita automática, Crowley mais tarde insistiu que não era apenas uma escrita automática, embora a escrita incluísse aspectos disso, já que quando Crowley tentou parar de escrever, ele foi compelido a continuar, e a escrita também registrou os próprios pensamentos de Crowley. Né? Em vez disso, ele disse que a experiência ali foi exatamente como uma voz real falando com ele. E isso resultou em alguns erros de transcrição, sobre os quais o escriba tem que perguntar mais tarde. Observe, além disso, com que a vaidade gananciosa eu reivindico a autoria até mesmo de todos os outros livros da Astrium Argento na classe A, embora os tenha escrito inspirado, além de tudo, que sei ser eu. No entanto, nesses livros, Aleister Crowley, o mestre do inglês, tanto em prosa quanto em verso, participe da medida que ele era aquilo, né? Compare esses livros com o livro da lei, por exemplo. O estilo é simples e sublime. A imagem é linda e sem defeitos, o ritmo é sutil e inebriante, o tema é interpretado como uma sinfonia perfeita e não há erros gramaticais nem infelicidade nas frases e cada livro é perfeito em seu tipo. Eu, ousando arrancar o crédito por esses, não ousei de maneira alguma reivindicar ter tocado o livro da lei, não com a ponta do meu dedo. Ele também admite a possibilidade de que a Aiwass possa ser identificada com o seu próprio subconsciente, embora ache isso improvável. E aí ele fala, claro que eu os escrevi, tinha no papel, no sentido material, mas não são minhas palavras, a menos que a Aiwass seja considerado nada mais ou nada menos do que meu eu subconsciente, ou alguma parte dele. Nesse caso, meu eu consciente sendo ignorado da verdade do livro e hostil à maior parte da ética e da filosofia do livro, a Aiwass é uma parte severamente reprimida de mim. O ex-secretário de Crowley, Israel Regadier, por outro lado, considerou essa declaração de Crowley como uma nenhuma objeção real a Aiwass ser uma parte da mente consciente e inconsciente de Crowley, escrevendo que, abre aspas, pode-se dizer com segurança que a teoria psicológica atual concordaria que qualquer pessoa possui todos os tipos de conhecimento e poder dos quais é totalmente inconsciente. Tanto a teoria freudiana quanto a junguiana estão do lado de tal suposição. Em sua introdução à sua edição The Law is for All, né, a lei é para todos, Israel Regadier declara: realmente faz pouca diferença a longo prazo se o livro da lei foi ditado a Crowley por uma inteligência pré-humana chamada Aiwass ou se derivou das profundezas criativas de Aleister. O livro foi escrito e ele se tornou o porta-voz de Zeitgeist, expressando com precisão a natureza intrínseca de nosso tempo como ninguém fez até agora. O próprio Crowley inicialmente se opôs ao livro e sua mensagem.
Abre aspas, eu estava tentando esquecer todo esse negócio, fecha aspas. O fato é que eu me ressentia do livro da lei, com toda a minha alma. Por um lado, isso atingiu meu budismo completamente na cabeça, e eu era ferozmente contra os princípios do livro em quase todos os pontos de moralidade. O terceiro capítulo me pareceu gratuitamente atroz. Pouco depois de fazer algumas cópias para avaliação de amigos íntimos, o manuscrito foi extraviado e esquecido, e vários anos se passaram até ser encontrado, e a primeira publicação oficial ocorreu em 1909. O livro da lei me incomodou, isso a Lester falando. Eu ainda estava obcecado pela ideia de que o sigilo era necessário para um documento mágico, que a publicação destruiria sua importância, e decidi com humor que só posso escrever com um acesso de mau humor, publicar o livro da lei e depois me livrar dele para sempre. Um facsímile do manuscrito original foi publicado em The Equinox, né, o Equinócio do volume 1º, número ali em 1912, né? Em 1921, Crowley deu ao manuscrito seu próprio título, né, Liber Legis, o livro da lei, né, sobre sua figura XXXI 31, para distingui-lo da versão impressa. Agora às vezes é chamado simplesmente Liber 31. O manuscrito ali, meus amores, o original, ele foi enviado na morte de Crowley para Karl Jemer, o executor de seu testamento e chefe da Ordo Templi Orientis, né? Com a morte de Jemer, nenhum vestígio foi encontrado em seus papéis e as coisas ficaram mais suspensas até 1974, quando Tom Whitmore, o novo proprietário de uma casa em Berkeley, na Califórnia, começou a vasculhar o lixo deixado no porão pelo proprietário anterior. E esses papéis, esses colchões usados, madeira, livros didáticos, papéis atualizados do ensino médio, havia 2 caixas de papéis variados e recortes de jornais que tratavam dos assuntos de Germer. O alvará, por exemplo, da Ordo Templi Orientis ali, e um envelope contendo o manuscrito do livro da lei. Whitmore doou os papéis para a Ordo Templi Orientis. Né? As mudanças do manuscrito ali, a versão final da Liber Legis, incluiu o texto que não apareceu na redação original, incluindo muitas pequenas mudanças na grafia. E em vários casos, estrofes ali da Estela da Revelação foram inseridas no texto. No capítulo 1º, meus amores, por exemplo, na página 2, na linha 9, foi escrito como do feitiço chamado música e foi substituído por, abre aspas, acima o azul celeste é o esplendor nu de Nuit, ela se curva em êxtase para beijar, os ardorosos secretos de Hadith, o globo alado, o azul estrelado, são meus, ó Ankh-Afnaconsul. Na página 6 do capítulo 1º também, o seguinte está escrito no manuscrito original, né? Abre aspas. E o sinal será meu êxtase, a consciência da continuidade da existência, o fato não fragmentário e não atômico de minha universalidade, junto com uma nota. Escreva isso em palavras mais brancas, mas vá em frente. E posteriormente foi alterado para, e o sinal será o meu êxtase, a consciência da continuidade da existência, a onipresença do meu corpo. Novamente no capítulo 1º, na página 19, Crowley escreve, né, a forma de minha estrela é, e mais tarde foi Rose quem preencheu a frase perdida. A estrela de 5 pontas com um círculo no meio e o círculo é vermelho. No capítulo 3º, o último capítulo contém algumas mudanças de grafia e inclui grandes pedaços inseridos ali da paráfrase de Crowley, da Stella of Revealing, né, a Estela da Revelação. E a frase, a força de Copnia, que se encontra no capítulo 3, na página 64, no versículo 72, ele foi preenchido por Rose Kelly, porque aquele lugar no manuscrito havia sido deixado incompleto por não ter sido devidamente ouvido por Crowley durante o suposto ditado. E Israel Regardier propôs que Copnia ele poderia ter a intenção de representar a Insop, a frase cabalística para o infinito, e que Rose pode não ter sabido que as letras hebraicas são escritas da direita para a esquerda, ou seu próprio significado em si. E baseado em várias passagens, incluindo meu escriba Ankh-Afnaconsul, o sacerdote dos príncipes, não mudará em uma letra esse livro, mas para que não haja tolice, ele comentará sobre isso pela sabedoria de Ha-Horquit. Né? Aqui, essa citação é feita no livro da lei, né? Capítulo 1º, 36. Crowley se sentiu compelido a interpretar o livro da lei por escrito, né? E ele escreveu 2 grandes conjuntos de comentários onde tentou decifrar cada linha.
Vale citar aqui, meus amores, que ali em 1912 ele preparou o livro da lei e seus comentários atuais sobre ele na publicação em The Equinox, né? No entanto, ele não ficou satisfeito com essa tentativa inicial e também lembra em suas confissões, né, Crowley ali em 1989, ele também pensou que o comentário existente era vergonhosamente escasso e incompleto e ele explica mais tarde: eu tinha estupidamente ali suposto que o comentário fosse uma exposição acadêmica do livro, uma elucidação de suas obscuridades e demonstração de sua origem praeter-humana. Eu entendo, finalmente, que essa ideia é um absurdo. O comentário deve ser uma interpretação de um livro inteligível para as mentes mais simples e tão prático quanto os Dez Mandamentos. Além disso, esse comentário deve ter sido obtido ali de maneira inspiradora, como o próprio livro da lei o havia sido. Anos depois, em 1925, ali, enquanto em Tunísia, Crowley recebeu sua inspiração. Ele publicou seu segundo conjunto de comentários, muitas vezes chamado simplesmente de O Comentário, na edição de Tunis, da qual apenas 11 cópias foram impressas, e assinou como Ankh of Consul, traduzindo ali, ele vive em Consul. Um padre histórico que viveu em Tebas na 26ª dinastia, associado à Estela da Revelação. Avisa ao leitor que o estudo do livro é proibido e afirma que aqueles que discutem o conteúdo devem ser evitados. Também sugere que o livro seja destruído após a primeira leitura. Crowley mais tarde encarregou seu amigo e colega da Ordem do Templo Orientes ali, Louis Wilkinson, com a preparação de uma versão editada dos comentários de Crowley, que foi publicada algum tempo após a sua morte, né, que é o The Law is for All. Graças em grande parte ali ao comentário, a interpretação do texto frequentemente enigmático é geralmente considerada pelos telemitas um assunto para o leitor individual ali, né? Crowley escreveu sobre Liber Legis em grandes detalhes ao longo do resto de sua vida, aparentemente tentando decifrar os seus mistérios ali, tá? A emancipação da humanidade de todas as limitações é um dos principais preceitos do livro. E Ioás, proferindo a palavra de Telema com todas as suas implicações, destrói completamente a fórmula do Deus moribundo. E Telema implica não apenas em uma nova religião, mas uma nova cosmologia, uma nova filosofia, uma nova ética. E ele coordena as descobertas desconectadas da ciência, da física e da psicologia em um sistema coerente e consistente. Aqui falando um pouco sobre a Cabala Hermética em relação a Crowley, né, o método geral que Crowley usou para interpretar as obscuridades do Liber All foi a Cabala, especialmente seu método numerológico de gematria. Ele escreve, abre aspas, muitos desses casos de duplo sentido, paronomasia em uma língua ou outra, às vezes dois ao mesmo tempo, quebra-cabeças numéricos literais e mesmo uma conexão esclarecedora de letras em várias linhas por um arranhão cortante, serão encontrados na seção cabalística do comentário, né? Em Magic Without Tears, Magia Sem Lágrimas, ele escreveu: agora havia compreensão suficiente na época para me assegurar que o autor do livro sabia, pelo menos, tanto Cabala quanto eu. Eu descobri posteriormente mais do que o suficiente para ter certeza, sem erro, de que ele sabia muito mais e que eu, de uma ordem totalmente superior do que eu imaginava ali. Finalmente, vislumbres de luz com o tempo e o estudo desesperado lançaram em muitas outras passagens obscuras para não deixar nenhuma dúvida em minha mente de que ele é, de fato, o supremo cabalista de todos os tempos. Crowley, mais tarde, considerava os eventos subsequentes de sua vida e o aparente cumprimento de certas previsões do livro com mais de uma prova, né? O autor do livro ali, gente, o livro da lei, por exemplo, ele previu e preveniu todas as dificuldades e inseriram no texto descobertas que eu, por exemplo, não fiz por anos depois. Né? Isso é Crowley considerando as previsões do livro, tá? Com mais uma prova. Mas também não possui o mecanismo para fazê-las. Alguns de fato dependem de eventos que eu não participei. Um desses eventos que Crowley fala, os eventos chaves ali, foi Charles Stanfield Jones reivindicando o grau de Magister Temple, que Crowley viu como o nascimento de seu filho mágico. Crowley acreditava que Jones havia mais tarde ali, passou a descobrir a chave de tudo, como predito no livro, e Crowley acreditava que a descoberta de Jones do valor crítico de 31 deu a Crowley uma visão mais aprofundada ali de sua compreensão e interpretação cabalística do livro. E ao receber a notificação dessa descoberta, Crowley respondeu, abre aspas, tu não sabes
sua chave abre o palácio. CCXX se desdobrou como uma flor. Tudo resolvido. Você sabia que π é igual a 3,14? E há muito mais. A misteriosa página grade do manuscrito liberal, pois na forma casual das letras e sua posição entre si, nestes há mistérios que nenhuma besta deve adivinhar. Então essa linha traçada é uma chave. Então esse ciclo quadrado em sua falha também é uma chave. E abracadabra. A palavra inglesa é uma cabala hermética, né, baseada em inglês, apoiado por um sistema de aritmancia que interpreta as letras do alfabeto inglês através de um conjunto de valores atribuídos descobertos por James Lees em 1976, e é o resultado de uma intenção de entender, interpretar e elaborar sobre os mistérios do texto recebidos por Aleister Crowley, né? O Liberal Veolegis, o livro da lei, de acordo com Jake Stratton Kelt, a cabala inglesa é uma cabala e não um sistema de numerologia. Uma cabala está especificamente relacionada a 3 fatores: 1. Uma linguagem; 2. Um texto ou textos sagrados; e 3. Leis matemáticas em trabalhar nesses 2. A ordem e o valor, descoberto por James Lees, apresentada as letras na grade sobreposta da página do manuscrito liberal, na qual esse versículo ali aparece, né, na folha 16 do capítulo 3º do livro do Liberal Veolegis, também aparece nessa página uma linha diagonal em uma cruz circulada. O livro da lei afirma que o livro só pode ser impresso com a versão manuscrita de Crowley incluída, sugerindo que existem mistérios na forma casual das letras e sua posição uma com as outras. Na caligrafia de Crowley ali, qualquer que seja a diagonal superior, esquerda para inferior, direita, a ordem mágica das letras é obtida. O ex-secretário de Crowley, ali, o Regardier, Israel Regardier, ele argumentou em sobre a grafia de Crowley, The Eye in the Triangle, né, o olho no triângulo, que I was era uma expressão inconsciente da personalidade de Crowley. Regardier afirmou que, embora Crowley inicialmente ali considerasse Iowas como um dos grandes chefes secretos, anos depois ele passou a acreditar que Iowas era o seu próprio santo anjo guardião ali. Regardier também argumentou que a capacidade de Rose de responder às perguntas de Crowley sobre Horus e a Cabala não era tão notável quanto Crowley pensava, e Rose estava cansada com Crowley há uns 8 meses, e Regardier afirmou que Crowley pode muito bem ter usado Rose como uma caixa de ressonância para muitas de suas próprias ideias. Portanto, ela pode não ter sido tão ignorante de magia e misticismo como Crowley fez. Charles Camel, autor de Aleister Crowley, The Man, The Mage, The Poet, né, Aleister Crowley, um homem, um mago, um poeta, também acreditava que o livro era uma expressão de personalidade de Crowley. A mente por trás das máximas é fria, cruel e implacável. Misericórdia não há, nem consolação, nem esperança, salvo no serviço desse temível mensageiro dos deuses do Egito. Tal é o Liber Legis, em letra e espírito, e como tal, e tendo em conta sua forma de recepção, é o documento de curioso interesse, que é em parte, mas em parte apenas, uma emanação da mente consciente de Crowley, e posso acreditar, pois tem uma semelhança com sua própria personalidade demoníaca. Isso é Camel sobre Crowley, tá? Embora Crowley parecesse acreditar ali, sinceramente, que o livro da lei foi inspirado por inteligências sobre-humanas, as suas imagens clichês, estilo exagerado, exibições ecofonéticas exageradas são muito semelhantes aos outros escritos poéticos de Crowley para serem o produto de algo sobrenatural. E isso é um estudioso, Josh Mogun, que também argumentou que as semelhanças estilísticas entre o livro e os escritos poéticos de Crowley eram grandes demais para que não fosse o próprio trabalho de Crowley, né? De algumas edições, o livro da lei foi publicado pela primeira vez em 1909 como parte de uma coleção de livros sagrados da Telema, né? O livro da lei vai aparecer ali no volume 3º e foi publicado em 1913 como parte do Equinox, volume 1º, número 10. E ambas as primeiras edições é intitulado Liber el Vel Legis. Em ambas as primeiras edições é intitulado Liber el Vel Legis, e edições publicadas subsequentes incluem ali a edição de 1925 de Tunis, né, que é apenas 11 cópias impressas, inclui ali a Ordem do Tempos Orientes, 1938, que foi uma edição privada, né. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui alguns registros de Aleister Crowley para poder agregar nos seus estudos ali, tá certo? Bom, meus amores, esse foi o estudo sobre o livro Vel Legis.
Aqui nós vamos iniciar nosso estudo sobre Aleister Crowley, né? Já deixando na descrição aqui nos cartões Telema, por exemplo, né? Vale a pena o estudo. Eu espero que eu tenha ajudado nos estudos de hoje. Qualquer dúvida é só comentar o vídeo. Se gostou, dá um like, também compartilha e não se esqueça de se tornar nosso inscrito aí, tá certo? Valeu, obrigado.